Olá pessoal, mais uma vez então a gente está aqui trazendo para você sempre um assunto relacionado à nossa saúde. Como a gente já sabe, a nossa saúde é tudo o que vem refletir no nosso corpo. A nossa saúde é tudo nessa vida. Enfim, tudo que acontece com a gente, tudo que acontece na parte emocional, espiritual, todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas vão refletir no nosso corpo. Porque quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só do nosso corpo físico. O emocional, as situações que acontecem na nossa vida, elas são algum problema assim, bem forte, que não precisa ser no corpo, não precisa ter um problema no corpo. Se eu estiver sentindo uma tristeza muito forte, qualquer tipo de problema que eu estiver sentindo, assim, não me sentir legal assim, não precisa chegar até meu corpo para dizer que eu estou com algum problema de saúde, entendem? Então daí vem as terapias, vem o nosso bem-estar, e a gente sempre vai falar sobre isso. Hoje, em especial, a gente gostaria de falar sobre a saúde do trabalhador, que também é saúde. A pessoa sai para o trabalho, ela fica mais tempo no trabalho do que na casa dela, na família dela. Enfim, vocês podem ver quanto tempo a gente trabalha, a gente fica na empresa, então a gente tem que se cuidar, sim, tem que ter um bom ambiente de trabalho, não tem que ter riscos de acidente, riscos de doenças, de adquirir doenças no trabalho, enfim, tudo o que acontecer assim no trajeto do trabalho, quando a pessoa sai de casa e vai para o trabalho, acidente de percurso, quando ela sai da empresa e se dirige até a casa dela, também, isso aí também é um acidente de trabalho, é um acidente de trajeto que é considerado. Enfim, aconteceu qualquer acidente, qualquer transtorno nessas horas que a gente está a serviço da empresa, é um acidente. Enfim, tem que ser emitido a CAT, a Carteira de Acidentes de Trabalho. Mesmo que não ocorra o afastamento do trabalhador, tem que emitir a CAT, porque tem as estatísticas, tem os impostos que as empresas pagam, se acontecer uma doença do trabalho, um acidente, ele pode deixar sequelas, pode daqui uns anos a pessoa ter problema, aí isso veio do trabalho, aí enfim ela vai buscar os direitos dela. Então tudo isso tem que ser registrado, gente, é lei, é obrigatório. É assim, a portaria número 3214, de 8 de junho de 1978, ela é formada por 37 NRs, normas regulamentadoras. Ela fala de todas as situações do trabalho, todas as situações da empresa em relação ao trabalhador e do trabalhador em relação à empresa, uso de equipamentos de proteção, os riscos que a gente pode evitar, enfim, tudo como a gente deve se comportar, e a empresa também em relação a nós. Aí, dentro disso também tem as CIPAs, são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que são coordenadas pelo SESMIT, pelo Serviço Especializado de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho, que daí, nesse SESMIT, ele coordena a CIPA, né, a Comissão Interna, que é composta de representantes do empregado e representantes do empregador, que também eles vão acompanhar, eles vão no dia a dia ficar observando possíveis causas de ocorrer acidente, doenças do trabalho, e daí é feita reunião, é discutido os riscos, discutido o que poderia ser feito de melhor. Enfim, é uma quantidade de pessoas envolvidas, são todos os trabalhadores e a empresa envolvidas, para que não ocorra o acidente, não ocorra a doença do trabalho. É muito, muito importante e é obrigatório por lei, obrigatório por essa portaria de 3214 de 8 de junho de 78, que ela veio regulamentar todas essas normas. Cada norma trata de um assunto. Hoje, na verdade, a gente vai falar um pouquinho das lesões por esforços repetitivos, por DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho, doenças osteomusculares, enfim,
é a posição que a pessoa se coloca. Ler, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, a pessoa, aquela pessoa que faz sempre o mesmo trabalho, sempre o mesmo movimento, ela corre o risco de desenvolver uma LER, uma doença por esforço repetitivo. Se ela fizer sempre o mesmo movimento assim, ela vai inflamar os nervos, vai causar qualquer tipo de doença. E a DORT também é uma doença ocupacional vinda do trabalho. Então, por exemplo, a pessoa, as LER e as DORT, elas ocorrem mais no joelho, na coluna, na lombar, na cervical, nas mãos, nos punhos. Por exemplo, a pessoa que trabalha em computador, ela fica muito tempo ali, realmente ela tem que ter um tempo, uma parada, tem que fazer uns exercícios, uns alongamentos, assim, ela não pode ficar sempre fazendo o mesmo movimento, porque ela vai ter síndrome do túnel do carpo, tendinite, tem uma série de problemas. Olha só, tenosinusite, tendinite, bursite no braço, também a pessoa, ela ficar fazendo um movimento no braço, levantando e baixando, também corre o risco de desenvolver essas doenças. Mialgias, dores pelo corpo, assim, se a pessoa ficar sempre numa posição que ela fique, como é que eu vou dizer assim, se ela ficar sempre retorcida ou com os pés mais levantados, os braços então numa posição incorreta. Mas isso daí tem engenheiro de segurança, tem toda uma equipe grande para acompanhar, para prevenir esse tipo de doença. Então, falando mais nós vamos falar assim, fascite plantar, por exemplo. Fascite plantar é uma doença assim que ela causa bastante, é um processo inflamatório, ela causa bastante desconforto, principalmente se a pessoa trabalha bastante tempo de pé. A pessoa fica de pé assim, ela vai sentir uma inflamação, nossa, que causa muito transtorno, ela vai sentir dor no calcâneo, e que resolveria até com uma infiltração, ela teria que dar uma parada um tempo, levantar os membros inferiores, as pernas assim, ficar um tempo ali, uns 15, 20 minutos ali descansando com as pernas mais elevadas. Ela não pode, se ela fizer uma atividade de impacto assim, e bater os pés assim, também ela não pode fazer isso se ela tiver fascite plantar. Enfim, todos esses distúrbios aí, eles são relacionados com o trabalho. Então, ocorreu qualquer tipo de doença, assim, qualquer que cause qualquer problema para o trabalhador, tem que ser encaminhado uma CAT, que é a Carteira de Acidente de Trabalho. Nessa CAT vai constar o serviço que a pessoa faz, como é que eu vou dizer? Ela vai relatar como é que isso aconteceu, e isso vale para todas as situações. Como a gente falou, acidentes de trajeto, que ocorrem no trajeto de casa até a empresa, dentro da empresa, acidentes de trabalho, tem vários tipos de acidente de trabalho. Enfim, a empresa tem que comunicar, a pessoa tem que ir no médico do trabalho na empresa, o pessoal da segurança do trabalho também tem que saber disso, tem que acompanhar, tem que investigar o acidente ocorrido. E mesmo que a pessoa não tenha afastamento, ela tem que ter o encaminhamento, ele tem que constar nas estatísticas, que, diga-se de passagem, no Brasil hoje é muito grande, as estatísticas são assim, elas não mostram muitas melhorias nesse setor do acidente de trabalho. E se a pessoa precisa de afastamento também, ela é encaminhada ao INSS, tá? Daí ela tem, até no 16º dia em diante, ela ficou afastada 15 dias, tudo bem, não aconteceu nada. Mas se ela ficar no 16º dia, ela começa a ter um ano de estabilidade. No primeiro ano ela não pode ser demitida, é importante que a pessoa saiba também disso. Ela adquire estabilidade. E se daqui futuramente, olha, ocorreu essa doença, esse acidente, por exemplo, no joelho. O joelho é um local assim bastante delicado, que a pessoa, aconteceu um acidente hoje,
pode ser uma queda, qualquer coisa, ela pode vir dar problema daqui 3, 4 meses. E aí a gente vai ver assim, se ela tem um encaminhamento, ele pode ser relacionado ao trabalho, aquilo que aconteceu aquele dia no trabalho. Então é interessante e é obrigatório o registro. A empresa já sabe que é obrigatório o registro. Se a empresa não fizer esse encaminhamento, o médico que for atender isso também fora da empresa pode fazer, pode emitir a CAT, o sindicato, enfim, qualquer pessoa nesse caminho, nesse trajeto que a pessoa passar ali para ser atendida, pode emitir essa CAT. Entende, gente? É importante e é obrigatória, principalmente é obrigatório. Tem que registrar isso, tá? Pro bem de todos, que daí se vier dar um problema. E outra coisa também, hoje tem bastante nas empresas serviço terceirizado, empresas de fora trabalhando, prestando algum serviço dentro da empresa. O que acontece? Não é, a empresa deve se preocupar, ela sabe disso, com aquele trabalhador lá. Ele está na área da empresa, porém ele é empregado de outra, de um terceirizado. Se acontecer um acidente com esse trabalhador ali, a empresa que solicitou esse trabalho, essa especialidade, ela não é livre de responder, ela vai responder civil e criminalmente por esse acidente, porque é dentro da área da empresa. Não adianta eu terceirizar um serviço e dentro da minha empresa eu estar oferecendo um risco de acidente para esse trabalhador. Então, quer dizer, é uma equipe bem grande que todo mundo tem que trabalhar junto, porque todo mundo vai responder. É uma coisa assim, todo mundo tem responsabilidade sobre isso. A gente até vai falar sobre a responsabilidade civil e criminal do acidente também, que é muito importante. As causas, como é que pode ocorrer quando se apresentou uma situação para que ocorra o acidente, né, gente? Tem os equipamentos, os EPIs, que eles são obrigatórios o uso, a empresa é obrigatória a fornecer o equipamento, a dar treinamento para esse uso, para que a pessoa aprenda a usar, mas a pessoa também é obrigatória a usar. Todo mundo tem os seus direitos e deveres, para que não ocorra o acidente. E junto com isso, então, tem a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Enfim, é todo um conjunto, assim, todo mundo vai trabalhar junto para que não ocorra o acidente ou a doença do trabalho. Mas nós voltaremos a esse assunto e o que vocês forem de vosso interesse, vocês coloquem ali logo abaixo, que a gente traz para vocês bem detalhado, tá bom, gente? Um grande abraço a todos, fiquem bem e saúde para todo mundo, né? Tudo de bom a todos nós.